Sejam muito bem-vindos ao podcast Terapia a Bordo. Eu sou a doutora Clarice Pérez. E eu sou Marina Guedes. Embarque com a gente nesse projeto. Feito especialmente para promover a saúde mental. É legal porque o tema de hoje do Terapia a Bordo, bem-vindos ao Terapia a Bordo, nós botamos 2024, mas isso aí é atemporal, né? Educar filhos e o desafio é atemporal. Eu não sei se eu vou colocar a Marina aí numa situação, que a Marina ainda não é mãe, né, Marina? Vai ser mãe, Marina? Então, essa missão, eu acho que ficou com as minhas duas irmãs e com o meu irmão. Eu vou ficar só com meus filhos, que são os meus 10 pinguins tatuados no meu braço, Clarice. E eu que tenho 3 filhos, não posso dizer pra ti que tu não tá com muita razão. Mas a gente vai estar conversando seriamente sobre isso. Mas vamos retomar, né? Tantas coisas. De novo, agradecer ao nosso apoiador, o Supermarket Hi Brasil, que atende a toda a comunidade brasileira aqui no South Bay, na Califórnia. Muito obrigado. É o que está fazendo também possível, né? Esse nosso projeto do podcast Terapia a Bordo. Agradecer todo mundo que estão nos escrevendo, que estão participando, que estão elogiando, e realmente eu estou muito contente e sempre vou querer destacar porque está me surpreendendo e as pessoas estão dizendo como está ajudando, e manda para uma e manda para outra, e é esse o principal objetivo do Terapia a Bordo. É isso, Marina? Exatamente, o feedback é sempre motivador, né, para a gente caminhar, seguir adiante, e fundamental para pensar em novas pautas, novos conteúdos que possam beneficiar justamente aos ouvintes. A gente está aqui como mediadora, né, como transmissora de conteúdo para promover a saúde mental de todo mundo, a nossa e de todo mundo que quiser acompanhar aqui o podcast Terapia a Bordo. É isso aí. O que você... Vai, desculpa. Desculpa. O que você preparou para hoje, Clarice? O que está aí na pauta do dia para a gente abordar nesse 5º episódio? Então, eu queria fazer alguns breves comentários, porque assim a gente vai estar sempre nessa dança, né? A terapia, a psicoterapia, essa dança, né? De movimento, de feedbacks, de você vai e volta, né? De constante transformação do paciente que me procura e da pessoa que está em tratamento. Então, vamos estar dando algumas pinceladas assim dos episódios anteriores, mas vão lá, apoiem a gente, compartilhem. Os episódios são super legais, tem bastante informação, então tem muita coisa para se falar. Hoje de manhã eu já fiz atendimento, eu tenho várias coisas para comentar, mas o nosso tempo é curto e a gente quer fazer da melhor maneira possível, simples e que seja direta e que possa ser efetiva. Então eu queria fazer um comentário muito importante de 2 casos que eu tive essa semana, depois do nosso último episódio, que a gente conversou no último episódio sobre depressão e ansiedade, e eu queria alertar de novo a todos que estão participando do podcast do Terapia a Bordo, que nós aqui não estamos dando diagnósticos. Eu não dou diagnóstico, obviamente, por as redes sociais, informação sobre o que é a psicoterapia, a neurociência na psicoterapia, e toda orientação, ela é uma orientação informativa, então isso é muito importante dizer. E quando nós falamos de depressão, muitas pessoas me escreveram, e tive esses 2 casos essa semana, de como é importante nós estarmos atentos aos sinais, quando as pessoas, a Marina fez essa pergunta no episódio anterior, como que a gente realmente dá importância para aqueles sinais que as pessoas estão dizendo: eu estou deprimida, eu não estou me sentindo bem, eu estou perdendo peso, eu estou ganhando peso, situações radicais do teu comportamento, e que a pessoa está gritando por um socorro, ela está pedindo socorro. Então muitas pessoas, como nós estamos todos, né, numa vida acelerada, e por isso aqui no Terapia a Bordo a gente medita juntos, a gente traz estratégias psicoterapêuticas para melhorar a qualidade da nossa vida e a nossa autoconsciência de quem nós somos. É importante a gente, nesse corre-corre da vida normal, que não é normal, né?
porque viver estressado não é normal. Multitarefas não é normal, nosso cérebro não está desenhado para isso, já falamos e vamos continuar repetindo aqui no Terapia a Bordo. Nós não escutamos essa pessoa que está pedindo socorro, a gente acha muitas expressões portuguesas, né? Em português, frescura, não é nada, vai fazer exercício que passa, vamos viajar que passa, mas quando a pessoa está dando esses sinais, é preciso ser escutada. Então, de novo, o reforçamento de que, infelizmente, eu tive 2 casos, não meus, porque eu tenho que agradecer desses meus quase 30 anos de prática, eu nunca tive uma perda de vida de alguns dos meus pacientes. Isso é maravilhoso, sou muito agradecida por isso. Mas eu tive, entre colegas essa semana, na clínica, a perda da vida de um dos pacientes. E estava nesse processo de pedir socorro. Dizer eu não estou vendo sentido na minha vida, que é um dos sinais alarmantes e de alertar quando o paciente com depressão está pedindo. E aí se descobre também, como a gente já comentou em episódios anteriores, se descobre que tem outras coisas a serem investigadas por esse terapeuta, por esse médico, por esse psiquiatra, pela própria família, de condições físicas que estão dando esses sinais. Então, é importante, a gente pensar que a gente vai falar muito do cérebro, a gente vai falar de um cérebro saudável, o que fazer. A gente também vai falar da inflamação do cérebro, que são processos, quando um cérebro inflamado é um cérebro que desencadeia muitos transtornos mentais. Então, a importância, de nós estarmos atentos a isso. É isso aí, Marina. Quando você fala inflamação do cérebro, o que isso significa para a pessoa leiga e que nunca ouviu esse termo antes? Como é que você pode sintetizar essa expressão, Clarice? Bom, significa que nós estamos... o nosso cérebro naturalmente saudável, ele promove, a neuroplasticidade, o aprendizado do mundo, o processamento do mundo, o funcionamento dele químico, fisiológico, biológico do nosso cérebro de uma maneira saudável. Ele está constantemente adaptando, A gente fala que é uma poda e um crescimento constante, das nossas bilhões de conexões neurais. E também do estômago, que é... Eu não sei dizer, como neurocientista, quem é o primeiro cérebro, se é o cérebro ou se é o estômago, tá? Nós já sabemos, inclusive, que temos neuronas no nosso gut, no nosso estômago, tá? Então, quando eu falo em inflamação, é exatamente essa palavra, eu estou comprometendo esse desenvolvimento cerebral. Então, ela pode ser uma inflamação que gera não só transtornos mentais, como fisicamente situações de dano, agora estou com o espanhol, a Marina vai me ajudar em espanhol, e inglês e português, tudo junto. Que causam lesões, cerebrais. Então tudo isso... Quando eu falo inflamação, é muito amplo, mas é como você quando realmente, por exemplo, faz um corte, vamos dar uma comparação metafórica, você corta a sua mão e você tem uma cicatrização rápida, então não teve nenhuma inflamação. E quando você tem um corpo estranho ou qualquer coisa que inflame ali, aquela situação, aquele corte, então você passa a ter dor, lateja, a circulação está sendo comprometida, você tem outros problemas. O cérebro é mais ou menos assim, também. Então, quando eu falo inflamação, eu estou falando todos os sentidos que a gente deu, mas principalmente psicológicos, mentais e físicos, Então, esse comprometimento, a má alimentação, a não praticar sedentarismo, o estresse excessivo, você viver nos extremos, o cérebro não suporta viver nos extremos, ele não está desenhado para viver nos extremos. Uma coisa que você tenha problemas na sua vida e uma coisa que você viva constantemente com problemas. Então
a inflamação, é esse comprometimento dessa neuroplasticidade e de toda essa química que funciona, proteica, dos neurotransmissores que dão o potencial, né, ótimo do teu cérebro funcionar. Sabe que você me fez lembrar, Clarice, um bate-papo dessa semana que eu tive com um primo que fez uma super viagem, na verdade, pela África e pelo Sudeste Asiático. E ele fala, né, eu perguntei para ele em dado momento quais são os lugares que ele gostou mais, para onde ele voltaria, para onde ele não voltaria. E ele afirmou assim que gostou demais do Sudeste Asiático, né? Mas comentou assim que uma coisa que ele aprendeu é como as pessoas lá têm a capacidade de não se estressar como a gente. Por exemplo, no trânsito. No Vietnã é uma loucura absurda, os carros, né, as pessoas andando em todos os sentidos possíveis. Como a Índia. Mas o comportamento... Oi? É como a Índia, né? Exatamente. Tu fica assim alucinado com o trânsito. Como é que ninguém, né? Como é que aquilo consegue e todo mundo relaxado. E assim, e as pessoas guiando de todas as formas, direções e sentidos, tal. Ele até fez uma comparação que como a água, né, o líquido quando contorna um corpo que está no caminho, né? Se sentindo assim, como se tivesse um curso de água passando por entre eles, ao redor deles, mas as pessoas se entendiam, não eram que nem... Fluindo, né? Fluido, exatamente. Fluindo, aquilo flui. E aí, exato, fluía e não necessariamente deixava as pessoas estressadas como ele ficou e como ele aprendeu que poderia ser menos e como as pessoas aqui no Brasil em geral... Quer dizer, aqui no Brasil, estou falando aqui da Itália, mas no Brasil a gente tem uma cultura de estressar muito facilmente no trânsito, então como precisa de pouco para ficar bem, na verdade, né, em linhas gerais. Com certeza. É ter pouco, me ajuda com o português, engagement, né? Tu não te colocar ali naquela situação e comprometer, né? Envolvimento. E te envolver, né? Não te envolver naquela situação estressante. Né? Isso é o ideal. Por isso a meditação é maravilhosa, a prática diária. A gente fez o desafio, vai lá no episódio anterior e vê qual é o nosso desafio. Tá valendo, a gente continua com ele. Com certeza, né? Teu amigo tem toda a razão, culturas, e se a gente for fazer uma análise, eu não tenho os dados agora, porque a gente não estava aqui, tudo acontece espontaneamente, mas a gente sabe que muitos países, como o Vietnã, por exemplo, como a Índia mesmo, as pessoas vivem mais, né? Vivem mais anos, ou seja, as práticas, né, da filosofia oriental, elas realmente... empoderam a saúde, né? Não só a saúde mental, mas a saúde de uma forma geral. E com certeza, se você diminui o estresse, você vive mais. Então isso já é sabido, mas vale a pena a gente repetir aqui no Terapia a Bordo. Vale a pena também a gente falar de novo, né? Só pra gente, vamos já chegar lá no nosso tema de hoje, mas falar do quanto é importante na depressão, na ansiedade, você ter um objetivo de vida, você fazer esse paciente, essa pessoa, esse familiar, esse amigo, né, a pessoa que está próxima de você ou no seu trabalho, você fazer com que ela um objetivo, né, ter um trabalho, ter uma ocupação, ter um entusiasmo, né, pela vida. O cérebro adora isso, né? O nosso sistema nervoso, ele adora prazer, motivação, entusiasmo, correr atrás dos teus objetivos, ter alguma coisa para te realmente fazer sentido a tua vida. Né? Então isso é muito importante que a gente consiga entender que não é brincadeira, é uma coisa muito séria e que pode, infelizmente, botar a vida de qualquer pessoa em risco. Né? Todos nós estamos, uns mais, outros menos, mas estamos, digamos assim, expostos. Né? Então, trabalho, fazer amigos, o relacionamento que você tem, e ter pequenos objetivos e repetir, né, esses objetivos no teu dia a dia ajuda muito. A atenção
que no futuro a gente vai estar fazendo um episódio aqui, né, Marina? A gente já combinou só sobre atenção, não só porque eu sou especialista em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas o mundo, de uma forma geral, está bem desatento. Então, isso são temas super importantes. E aí, vamos para a educação, né? É isso, Marina? Repete para mim a nossa pergunta do episódio de hoje. Esse tema, inclusive, que você logo no começo falou, né? É atemporal, educar filhos, não só em 2024, é um super desafio, mas em qualquer ano, em qualquer mês e dia, enfim, esse tema, como os outros que a gente já começou a falar aqui no Terapia a Bordo, não vai finir, não vai terminar por aqui, nesse episódio de hoje. E eu acho que a gente pode começar, Clarice, pontuando como é que tem sido essa abordagem nos seus atendimentos, né? Você tem tido muitas demandas das pessoas perguntando o que faz com o filho que não cumpre as normas, não respeita os mais velhos. Como é que você tem percebido essa demanda entre as pessoas que você atende? É quase que todos os dias, né? Quase que todos os dias os pais dos meus pacientes, porque eu sou especialista em criança e adolescente e atendo adultos quando são familiares dos meus pacientes, então é quase, eu diria que todos os dias. Eu tenho um pai, uma mãe ou um cuidador que vem junto na sessão, que faz parte da terapia, ou que faz a terapia e que pergunta o que eu faço, né? Como educar. Como já falamos nos episódios também das telas, do quanto é nocivo para a nossa saúde mental. Óbvio que todo tem 3 lados da moeda, né? O bom, o ruim e o que vamos analisar aqui no Terapia a Bordo, mas eu anotei aqui na minha colinha, né? Eu tenho colinha, que são muitas coisas para fazer no meu dia a dia, mas que 4 pontos que eu acho fundamentais para comentar também sobre como educar na colaboração desde uma perspectiva da psicoterapia, como abordar a educação das crianças, dos adolescentes nos dias de hoje, nessa realidade que a gente está vivendo hoje. E é fundamental, eu ensino os meus pacientes como é importante você adiar a satisfação, porque essa geração que agora eu estava ouvindo outro dia, a geração Z, né? Que está totalmente conectado aos seus celulares, a uma máquina, a inteligência artificial, que muita coisa ainda está sem esclarecer, muita coisa sem ética, muita coisa manipulando essas mentes jovens tão fáceis, né, de influenciar, né, para o bem e para o mal, né, infelizmente para o mal também. Então, o quanto essa geração ela está perdendo uma habilidade tão importante para o nosso cérebro, para a nossa saúde mental, que é adiar a satisfação. Porque o nosso cérebro, ele sente mais prazer ainda quando você faz a coisa difícil primeiro e a prazerosa depois. Esse é um grande segredo que eu ensino para os meus pacientes e para as famílias, que é a gente está enganado em achar vamos fazer o que nos dá muito prazer, que a gente vai se sentir super bem. Não, é o contrário. Depois as habilidades para frustração do teu cérebro, elas são muito mais difíceis. Então ensinar o seu filho a fazer primeiro o que é não tão atrativo, chato, difícil, vai ter uma satisfação, esse cérebro vai produzir uma química de satisfação após essa realização dessa coisa difícil maior como resultado de prêmio, digamos assim, de recompensa, do que se esse cérebro for exposto primeiro à recompensa e depois faz a coisa difícil. Não, então vamos se divertir primeiro, depois tu faz. Entende? Esse é um virar de jogo que a gente tem que fazer, que é muito efetivo. A gente consegue observar isso no cérebro. A gente consegue observar dentro do laboratório aquela criança que faz aquela atividade difícil, né? Mas, digamos assim, que te desafia antes e depois a gente dá o jogo. O cérebro se ativou muito mais na hora do jogo do que aquela que a gente deixou jogando, fez atividade difícil e depois deixou jogando. Entendeu, Marina?
Entendi. Eu fiquei aqui pensando numa pergunta sequencial. Então, nesse contexto, entrariam os limites, né? Por que os limites são tão saudáveis mentalmente? Com certeza, porque o nosso cérebro, quando você está se formando, e nós estamos, né, com a neuroplasticidade, na verdade nós estamos nos formando a vida toda, mas tem um pico que a gente chama de janelas neurais, que elas vão até os 8 anos, né? Esse é o máximo da nossa janela neural de aprendizagem, de descobrimento, de realmente assim, de uma alta potencialidade cerebral, certo? Depois a gente continua, obviamente, até o final da adolescência, que são os 23 anos, mas nada como do nascimento até na gestação, até os 8 anos de idade. Então o cérebro, ele necessita limites, goste você ou não. O nosso cérebro e a nossa saúde mental, ela necessita limites. Limites é saúde mental. Então isso está muito ligado com outro ponto que eu pontuei para a gente conversar, que é a responsabilidade. Quando você vem para terapia e você tem excesso de responsabilidade, você pode chegar a um ponto, vamos falar dos extremos, da neurose, né? É um excesso de responsabilidade. E quando você não tem responsabilidade nenhuma, você tem transtornos de caráter. Então, aqui no Terapia Borda, a gente já falou e vamos repetir, nós estamos no balance, não nos excessos, certo? Então, para você ter um cérebro saudável, para você ter saúde mental, você tem que ter limites, você tem que ter responsabilidade. A vida sem responsabilidade, ela te leva à doença mental. E a vida com muita responsabilidade, demais responsabilidades, vai te levar a outros problemas, transtornos mentais, como, por exemplo, a neurose. Então, limites para as crianças, limite para os adolescentes é extremamente saudável. E ao contrário, que é a superproteção. A gente não está falando de superproteção, porque superproteção, se você quer que seu filho venha, eu sempre brinco com os meus pacientes, os pais dos meus pacientes. Se você quer que seu filho venha comigo mais 10 sessões, superproteja. Um dia. Aí você super protege. O segundo dia, mais 10 sessões comigo. Porque super proteger é podar esse cérebro, esse ser humano, de mostrar para que ele veio no mundo. Né? Eu tô tirando de você as suas habilidades de conquistar, resolver problemas, que nós também já conversamos. Ser você no mundo, experimentar o mundo no seu ser. Em todos, né? Os aspectos psicológico, mental, obviamente, psicológico, mental, físico e espiritual. Quer comentar alguma coisa para mim pro próximo, minha colinha aqui? Eu fiquei só curiosa, você falou que o final da adolescência com 23 anos, como é que é isso? É isso aí, né? Para medicina, a adolescência termina se você não tem nenhum transtorno de caráter, se você não, né? Então estamos falando disso hoje, ela termina nos 23 anos. Interessante. Eu achei interessante, eu fiquei super curiosa. Eu falei, como assim? Vou perguntar pra Clarice, eu não sabia. Mais uma coisa que dá pra aprender. A gente pensa que com 18, né? Depende da cultura, porque no Brasil 18 já tem que ir embora de casa, aqui nos Estados Unidos com 17 tu tem que simplesmente sair da família e ir embora de casa, né? São culturas, né? Como a gente falou, estamos falando de culturas na Itália, acho que é bastante parecido com o Brasil, enfim. Então, pegando um gancho, como é importante para educar o seu filho, sua filha, fazer com que essa criança, esse adolescente, ou esse jovem, né, adulto, ele se dedique à realidade, né? Se dedique à verdade. Trace um mapa, eu gosto muito porque nós somos navegadoras, nós estamos aqui a bordo do Science Matters. Você tem que traçar um mapa, né? Da onde você está indo, da sua vida, um plano. Você tem que ter um plano. Isso vale também para ansiedade, isso vale para depressão,
Isso vale para educar seus filhos. Tem que ter um planejamento. Você não sai com o seu barco, né, Marina? Dizer para mim, vamos para qualquer lugar. Vai onde o vento te leva. Nós estamos falando de veleiros. Não funciona assim, né? Então, como é importante traçar esse plano baseado... Eu notei que coisas importantes que eu acho que né, a gente vale dar tempo da gente comentar, que é esforço, corrigir a rota, revisão de rota, porque errar, que foi um boom, né, em anos atrás, errar não é legal, você tem que estar sempre fazendo o máximo que você pode. Isso já não nos vale mais, essa fórmula. O erro é aprendizagem, você tem que errar, errem muito. Né? Deixem os filhos cometerem erros. Claro que desde que nunca correndo risco de vida, nunca se arriscando, como a maioria dos meus pacientes com TDAH, né, correm risco, porque tem uma desregulação do neurodesenvolvimento, e uma das características é que não tem esse filtro do risco, mas isso quando a gente falar especificamente do TDAH. Mas enfim, de educação geral é você ter o teu ser integral naquela situação de experimentar, né? Então aí é o oposto, que é a superproteção. Você não deixa o seu filho, né? Estou falando de experiências de aprendizagem, né? Experiências de aprendizagem. Como é importante estar conectado com dedicado à realidade, rededicado à verdade, e como é importante esse equilíbrio que a gente está sempre aqui ponderando e valorizamos muito no Terapia a Bordo, que é o equilíbrio, que é a regulação, que é a flexibilidade, que é a organização. Se você é super desorganizado, isso é péssimo para a sua saúde mental. Se você não tem responsabilidade, se você não reflete, se você não é autocrítico, se você não proporciona isso para o seu filho na educação. Disciplina é tão fundamental quanto os limites. Marina. Então, eu acho que a gente tinha pontuado aqui, né, uns tópicos super importantes e interessantes. A minha sugestão é que a gente deixe essas outras da nossa lista para uma continuação, para o próximo bate-papo, e pule para a sessão agora das perguntas, de uma pergunta que foi encaminhada para você, que a gente pode esclarecer nesse momento. O que você acha? Vamos lá. Estamos aqui traçadas o nosso mapa, nós estamos em balance, equilíbrio uma com a outra. Vamos lá. Então, a pergunta de hoje nessa sessão, reforçando a você que nos ouve, entre em contato com a Clarice através do Instagram, através do Spotify, deixe uma mensagem no YouTube para perguntar, para esclarecer uma dúvida que você tem, enfim, interaja. E aqui, agora é o momento. A pergunta de hoje: como ensinar aos meus filhos a cumprir as regras da casa? O que você pode falar sobre isso, Clarice? Bom, a gente já... Toda essa nossa introdução, digamos assim, o nosso episódio de hoje já né? Eu acho que em muito responde essa pergunta. Mas você ter a capacidade de transmitir para o teu filho, né? Essa flexibilidade, esse equilíbrio dentro das responsabilidades, dentro das necessidades, dos objetivos, dos deveres, das responsabilidades, do controle, dos limites, né? Do dizer não, né? Do dizer não para o teu filho ou para tua filha, né? De estimular com que ele faça ou ela o seu caminho, o seu mapa, né, de vida. E colocar normas, porque toda a família, todo o ambiente, toda a situação na vida, ela tem normas, ela tem regras. Isso é importante para te deixar o teu cérebro, o teu psique caminhando de uma maneira saudável,
né? Dando oportunidade para o teu cérebro caminhar de uma maneira saudável. Então é essa minha recomendação para os pais. Qual é a segunda pergunta? Só para mim, eu quero. Ou a primeira, repete para mim a primeira que tu me fez, por favor. Como ensinar os meus filhos a cumprir as regras da casa, de casa ou da casa? Como ensinar os filhos a cumprir as regras de casa? Tá, então aí na pergunta a gente vai botar as estratégias, que é: se você deixar seu filho ajudar em casa, colaborar em casa, arrumar a cama todos os dias, é milagroso que você pode fazer seu filho arruma a própria cama. Se seu filho ajuda nas lições, desde pequenininho, eu tô falando de muito pequenininho, de 2, 3 anos. Tira a roupa, não joga no chão, bota em um lugar determinado. Organização dentro de casa é como organizar a sua psique interna. Porque a maioria, infelizmente, dos meus pacientes que estão diagnosticados tem muitos problemas com a organização. E não tiveram limites, muitos deles. Nós estamos falando de transtornos, óbvio que você já nasce com eles, que não são coisas que você vai transformar elas, ou melhorar, ou curar. Nós estamos falando de doenças, transtornos não é doença, portanto não tem cura. Mas não ajuda aquele transtorno essa criança que não tem organização, que não colabora em casa com com as tarefas simples de casa. Lavar um prato, você não sabe o quanto que a gente usa do cérebro para lavar um prato. Mesmo que seja uma criança de 5 anos, lave daquele jeito dela. Aí a gente não busca a perfeição, porque isso é extremo. A gente busca o equilíbrio. Mas deixa fazer, deixa ajudar, deixa recolher a mesa com você. Deixa participar da vida do dia a dia. Né? Uma série de, não só valores, mas de circunstâncias que fazem com que o teu cérebro vá se organizando de uma maneira ótima. Segunda pergunta? Eu acho que a gente pode deixar essa pergunta para o episódio de hoje e fazer a surpresa para o outro, porque vai estar casado com a continuação desse tema, né? Que tem muita coisa para falar. Fiquei até pensando que a pessoa que for nos ouvir pode até ouvir mais de uma vez esse episódio, porque tem muita coisa para assimilar, tem muita informação que com certeza só pode ser benéfico para quem nos ouve. É isso aí. Então vamos partir para o nosso... Eu trouxe aqui 3 livros hoje para colaborar com a nossa fala, com o nosso episódio. É isso? Maravilha, manda ver. Tá. Diga lá. Bom, eu tô mostrando meu livro de novo porque eu lancei ele em 2011 e até hoje ele é feito, né, tá escrito para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas são estratégias que são excelentes para educar o seu filho, né, em qualquer época. Funcionam também para crianças que não têm transtornos mentais ou que não têm nenhum diagnóstico. Então eu sempre recomendo, porque esse livro ele surgiu de uma necessidade que eu não via no mercado de dizer o que fazer com essa pergunta, o que eu faço com meu filho, como educo meu filho. Então ele surgiu também dessa necessidade prática, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então eu sigo reforçando que é estratégias realmente práticas que colaboram e ajudam muito. Depois, uma pessoa que bom, infelizmente não está entre nós, mas Issam Tiba, ele é da área da educação, não tem quem se forme ou estude ou dê aula ou seja professor no Brasil que não tenha conhecido, eu acho que as gerações passadas e essas e atualmente, Issam Tiba foi um dos incríveis, né, personagens sobre educação da adolescência. Tem vários livros, então eu trouxe esse aqui, que é Anjos Caídos, falando como prevenir e eliminar as drogas da vida de adolescente, mas ele tem para todas as idades. Então o Issam Tiba é nossa recomendação aqui do Terapia a Bordo. E mais uma, porque aí não tem como não falar dele, que é um livro incrível e também não só espiritual, porque o Osho foi uma pessoa, um personagem, né, espiritual que revolucionou, de certa forma. Então, esse livro o livro da criança, eu tô com ele em espanhol,
eu também recomendo, é maravilhoso. Como aqui o Terapia a Bordo aborda mente, corpo e espírito, eu acho que com essas 3 recomendações a gente vai deixar muitas coisas para pensar para os nossos ouvintes. Maravilha, a Clarice sempre fala também da importância da leitura, né, na saúde mental, então usem e abusem dessas dicas, porque leitura realmente é sensacional. Esse episódio vai ao ar no dia 28 e acho que para encerrar, eu gostaria de lembrar que aqui no Terapia a Bordo a gente vai ter a participação de convidados que vão responder, que vão contribuir, né, de acordo com as suas perspectivas. E para o dia 4, para o episódio não desse domingo, que é o dia 28, que vai ser o dia de lançamento desse 5º episódio, mas para o dia 4, para o 6º episódio, teremos a contribuição de Chico Matos, um querido gaúcho brasileiríssimo que mora lá na Noruega, lá para cima de Tromsø, lá na capital da Aurora Boreal, e vai dar uma palhinha aqui, vai contar um pouquinho o que ele faz em prol da saúde mental dele. Não percam. A gente vai tentar. É isso aí, a gente vai tentar levar um calorzinho para ele, né? Mesmo que a gente esteja no inverno, porque, meu Deus, eu admiro muito o Chico. Ele tem um trabalho demais, é muito lindo. Ele é produtor de conteúdo de vídeo, de documentários e um caçador de aurora boreal. E é realmente vive a menos graus, né? A menos, meu Deus, gelo total, frio. E é gremista. Gelado, Chico, querido, beijo. Gremista, gaúcho, tá demais. Esse episódio vai estar muito legal. Então é isso aí, só para retomar que a gente vai ter sempre alguma participação aqui super especial. Clarice, contigo aí para finalizar com chave de ouro esse 5º episódio. Então, sempre agradecer a todo mundo, sempre é uma alegria estar aqui, é um prazer, eu tô curtindo muito, eu adoro ouvir a voz da Marina. E eu também quero dizer que a Marina tem um podcast maravilhoso, que é o Maré Sonora, que tem lá o Chico, né? Tem entrevista minha, tem do Chico, tem um monte de gente muito legal, que é do mundo da náutica, né? Do nosso mundo. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais a história do Chico, além, né, dele mesmo, Chico Matos, que tá no Instagram, que ele tem um trabalho maravilhoso. Como é que ele fala? Eu sou o Chico Matos e vivo há 12 anos no Ártico. Sou o Ártico, eu moro no Chico há 12 anos. Eu sou o Chico e moro no Ártico há 12 anos. Então eu sou o Ártico e moro no Chico há 12 anos. Né? E vai estar aqui com a gente no Terapia a Bordo. Então, muito obrigado. Contem com a gente, deem o feedback. Maravilha. Nós estamos aqui para colaborar vocês. E hoje, nesse episódio, no 5º episódio, a gente está aqui para colaborar com você em educar o seu filho. Então, mande perguntas, mande o que você precisar da gente, que a gente está aqui. Muito obrigada. Um, dois, três, 4. Buongiorno, Marina. Testando aqui. Podcast hoje vai ser o episódio 5. Com a temática para a gente retomar alguns assuntos e também educar filhos em 2024. Um super desafio. Quando quiser, Clarice, já estou pronta aqui.